muita gente está fora dessa fase de compra e você precisa ir construindo na mente dela que ela precisa do seu software e que o seu software é a melhor opção para ela. E quando ela decidir trocar, ela vai clicar no botão e vai cair aí o lead qualificado que você tanto sonha, não é isso? Então, para onde eu vou? E o gato de bota responde para ela, né? Para quem não sabe, qualquer caminho serve. E é isso que muitas pessoas fazem dentro da rede social, quando estão na internet, né? Não sabem onde querem chegar. Isso. Acho que o primeiro ponto é esse: onde que eu quero chegar? O que eu pretendo fazer? O que eu posso fazer para conseguir chegar no objetivo que eu quero? Podcast da Acesso Digital para empresário de software. Você é empresário de software, não perca. Essa é uma grande oportunidade da gente poder contribuir um pouco mais com o mercado de software, aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente tem vivido na prática. Particularmente tenho uma experiência aí de 14 anos no mercado de software, praticamente 15 anos vivendo dentro de empresas de software. E o meu sócio, Léo, está aqui hoje comigo. Léo, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de quem é o Léo. Aqui fala é Renato Maia, eu sou CEO da Acesso Digital, junto com o meu sócio, Léo. O Léo me chamou para fazer parte da Acesso Digital, mas eu vou deixar ele contar essa história um pouquinho mais à frente. Léo, se apresenta aí, conta um pouquinho da sua história, da Acesso. Fica à vontade, a casa é sua. Olá para vocês que estão ouvindo a gente. Hoje a gente reservou um tempo, com muito carinho, para vocês que são empresários de software. É um prazer enorme estar aqui hoje. Hoje a gente vamos falar um pouquinho da Acesso Digital. O Renato falou ali para me apresentar. Eu sou o Leonardo Medina, sou o CEO da Acesso Digital, fundador da Acesso Digital. E hoje eu tenho o prazer de caminhar do lado desse cara aqui, que a gente tem conseguido fazer história nesse mercado de software. E isso aqui hoje é para vocês. É isso. Bom, a Acesso Digital, ela hoje é uma empresa que ela vive e respira empresas de software. Por viver e respirar empresas de software, há muitos anos a gente decidiu olhar somente para esse mercado e falar diretamente com o dono. Então, se você é dono de empresa de software, continua acompanhando a gente aí. Hoje a gente preparou um conteúdo que faça sentido para você, um conteúdo que, além de contar um pouco da nossa história, eu queria ouvir um pouquinho do Léo, como a Acesso Digital começou, como foi os primeiros passos até a minha chegada, e depois a gente vai entrar um pouquinho nos conteúdos que são relevantes para o nosso mercado. Então, você que está ouvindo o conteúdo completo, acompanhe até o final, porque no final tem algumas dicas de ouro reservadas. São perguntas que eu vou fazer ao Léo que não estão no script, é para tirar o ouro de dentro dele, tirar o nosso melhor. Então, fica até o final, que eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível para você e para a sua empresa de software. Léo, vamos lá. Acesso Digital. Como é que começou esse sonho no seu coração, cara? Põe para fora, porque eu particularmente gosto muito de história e sei que tem muitas pessoas que querem conhecer a essência da Acesso Digital, querem conhecer como tudo começou. Bom, a Acesso Digital, como o nome já diz, né? Acesso, ela começou de um desejo, de um sonho no meu coração, que eu acredito muito que foi Deus que colocou, de ajudar empresários no momento da pandemia, tá? Esse sonho ele começa a tomar forma um pouquinho antes da pandemia e a gente começou a colocar em prática, né? No início eram 3 pessoas, eu tinha uma ideia, não sabia nem como é que isso ia performar no mercado, mas eu juntei 2 amigos, a gente começou a trocar uma ideia e a gente achou que seria válido para o mercado a gente entregar tudo aquilo que a gente tinha adquirido de conhecimento, né? Mas, como nem tudo são flores, né? Nesse início foi um início bem difícil para a gente começou a ter um resultado expressivo, diga-se assim, de passagem, só que a gente não estava inserido no ambiente correto, né? E isso fez muita diferença para a gente, né? Hoje eu falo, Renato, que o ambiente, né? Isso é até algo que eu aprendi muito com você e aprendo, né? Que o ambiente ele faz muita diferença, né? Não adianta, às vezes, a gente só ter uma boa ideia, né? A gente precisa colocar essa ideia em execução. E se você não estiver no ambiente certo, na frequência certa, junto com as pessoas certas, isso acaba
acaba até com seus sonhos, né? Porque foi isso que aconteceu com a Acesso Digital, né? No início a gente começou atendendo o varejo, né? E aí, num dado momento, isso começou a ficar um pouco confuso, né? Dentro, por conta do ambiente que a gente vivia, a gente não tínhamos a cabeça de empresário, né? Eram 3 pessoas com a vontade, né? Mas não tinha o caminho correto a seguir. E aí a Acesso Digital, ela não conseguiu ir para frente, não conseguiu performar, né? Mais uma história de tantas empresas aí que abrem e fecham, né? Naquele momento a gente não tinha consolidado ainda a Acesso Digital, mas foi uma experiência, foi uma iniciativa, né? O nome Acesse, ela vem de conectar, né? E isso foi algo que veio muito forte no meu coração, questão do acesso, né? Que é você conectar, você dar acesso, né? Hoje, pós-pandemia, a gente pode dizer assim, né? O mercado, todo mundo conhece do digital, né? Se você fala sobre tráfego pago, você fala sobre anúncio online, todo mundo conhece. Mas em 2019, quando isso começou a acontecer, as pessoas nem sabiam o que era tráfego pago, né? Muitas pessoas não sabiam, e a gente viu uma esperança, tá? Nisso, não só para a gente, mas de poder proporcionar isso para os empresários que estavam de porta fechada, para o varejo, e a gente conseguiu. Naquela época a gente conseguiu ajudar algumas pessoas, alguns empresários, a gente conseguiu ajudar famílias, a gente conseguiu realmente dar acesso a essas famílias, né? E hoje a gente tem acesso digital, né? Depois disso muita coisa aconteceu e a gente está aí até hoje, formando o Renato, né? Um dado momento, a Acesso Digital já não eram mais 3 pessoas, era só o Léo, né? Trabalhando no mercado e fazendo isso acontecer de certa forma. E a minha conexão, né, com o software foi que eu comecei a ver que os empresários do varejo precisavam de ter sistema de software, precisava ter aplicativos, né, que pudessem levar eles para o digital de fato, né? Porque só anunciar na internet não dava, eles precisavam de fato ter um cardápio digital, precisavam de fato ter um sistema onde organizasse toda a operação deles, e eu acabei trazendo um pouquinho dessa expertise para dentro da Acesso Digital e comecei a tornar um implantador não só de tráfego pago, de gestão, né, de mídias e marketing, mas também comecei a virar um implantador de software nos clientes. Que legal, que legal. Então você também implantou software? Implantei, cara. Que bacana, que bacana. Botei alguns softwares, alguns clientes, e isso foi muito bacana, né? Dava muito trabalho, mas foi uma experiência muito boa que eu adquiri. Eu carrego isso com muito carinho no meu coração. Faz parte da nossa história. Faz parte da história da Acesso Digital. Então, você empresário de software, já dá para entender que a Acesso Digital, ela não vem diretamente só do digital. Ela entendeu o software no dia a dia, no momento de implantação, de treinar um cliente. Então a gente sabe muito bem a vida do empresário, de quem é de suporte. Se eu posso contribuir um pouquinho também nesse sentido, porque a minha vida veio... Eu comecei na automação bancária, na verdade, em 2009 eu comecei na automação bancária. Na informática, já era técnico de informática há muitos anos, mas em 2009 eu iniciei na automação bancária. Em 2010... Eu lembro que em 2009 eu trabalhei no prédio da IBM por um período, e ali o meu primeiro contato com a automação comercial foi na área de impressoras de mercado. Ali eu comecei a entender que existia a diferença entre automação bancária e automação comercial. Então eu virei aquela chave, entendi um pouco. Em 2010 dei esse primeiro passo, entrei numa empresa de software, trabalhei por um período, praticamente um ano nessa empresa em Cabo Frio. E dentro dessa empresa eu comecei a entender como funcionava o lado de dentro da automação comercial, né, de visitar muitos clientes, de instalar impressora, instalar sistema, implantar. E na época foi um aprendizado muito grande. E daí, de 2010 até 2020, eu trabalhei dentro de software house praticamente. E depois eu trabalhei em revenda de software por 3 anos. Foi onde começa a minha história com marketing.
onde eu fui plugado no marketing, implantação de e-commerce, tráfego pago, anúncios, mais a parte comercial, mas entendendo muito bem. E, um dado momento, eu me encontrei com o Léo, não é isso, Léo? Essa Isso história aí. a gente se esbarra. A gente se esbarra depois de muito tempo, né, Renato? Interessante que o Renato a gente já se conhecia há bastante tempo, né? Mas não tinha a proximidade que a gente tem hoje, né? E a Acesso Digital, ela me levou a conectar com o Renato através de alguns convites que vieram para palestrar em alguns eventos. E a gente se conecta nesse tempo, né, Renato? Isso aí. De palestra. E como Deus sabe de todas as coisas, né? É isso. A gente se conectou e eu vi que a Acesso Digital precisava de algo mais, algo que o Renato na palestra dele entregava, que já era para o mercado, né, de vendas, que hoje a gente até a gente oferece isso para os nossos clientes dentro da Acesso Digital para fortalecer a venda, o comercial das soft house. E o Renato ele já carregava essa mensagem dentro dele e eu senti que a gente precisava disso dentro da Acesso Digital. E aí eu convidei o Renato para fazer parte da Acesso Digital, não como CEO. Nessa época nem passava isso no meu coração, mas como conselheiro da Acesso Digital, né? A gente fez uma mentoria com o Renato. O Renato contribuiu muito com a Acesso Digital nesse tempo. Como é que foi a mentoria pra gente, Renato? Fala um pouquinho aí. Interessante que nessa época eu trabalhava em outra empresa e eu vim contribuir um pouco com o Léo na parte comercial, na parte desses ajustes que precisavam ser feitos. E foi onde eu conheci um pouco mais do Léo, conheci o coração dele, conheci como ele pensava, como ele agia. E não tinha muita ideia do que podia se tornar depois. Se tornaria uma parceria, se tornaria algo maior do que se tornou. Eu não tinha ideia do futuro, né, do Renato na Acesso Digital. A gente só sabia que a gente tinha que contribuir, aí estava no nosso coração entregar e contribuir de verdade. E de repente surgiu o convite, né, do Léo, no momento que eu estava tinha saído de uma empresa. Eu lembro que eu mandei 3 mensagens para 3 pessoas e em 10 minutos ele me ligou, né, marcando uma reunião. E depois que eu já tinha saído dessa empresa, ele me fez essa proposta. A gente orou, a gente pediu direção e foi aí que tudo começou da nossa história, né? O Renato, ele entra na Acesso Digital em outubro, né? Foi outubro? Foi outubro. Outubro. E daí a gente começou uma nova trajetória, né? O Renato, ele chegou com muita inteligência dentro da Acesso Digital, com muita vontade de fazer acontecer. Até hoje a entrega é absurda, né? E isso é bom. E voltando lá atrás, quando eu falei de ambiente, né? Você vê como é que o ambiente ele é tão importante, né? Porque a partir daí muita coisa mudou dentro da Acesso Digital. A gente já tinha uma metodologia, nós atendíamos um tipo de cliente, e com a chegada do Renato fez total sentido a gente nichar a Acesso Digital. E a gente teve direcionamento para isso e a gente entendeu que era a hora da gente mudar e a gente mudou. Um pouquinho de resistência, foi com um pouco de resistência, né? Toda mudança ela gera resistência, nem sempre ela é bem-vinda, mas elas acontecem, né? Tanto positiva como negativa, e que bom que tem sido positivo, tá? Que bom, é bom olhar para alguns meses atrás e ver que a gente tomou a decisão certa, que a gente está no caminho certo, e o quanto não só falando da Acesso Digital da porta para dentro, mas da porta para fora também, aquilo que a gente consegue contribuir com você, empresário de software, aquilo que a gente consegue contribuir dentro da empresa com a expertise, toda a expertise que a gente tem de mercado, né, de pessoas. Falando um pouquinho ainda da entrada do Renato, logo de início a gente fez um investimento sobre perfil comportamental. A gente entendeu que era preciso a gente fazer esse investimento não só para entender o jogo do marketing, só de levar o lead para dentro da tua empresa, né, mas entender como as pessoas funcionam. Isso tem feito uma diferença muito grande, inclusive dentro das estratégias que a gente usa hoje dentro da empresa,
para exponencializar o teu negócio. Legal, Léo, que bacana. Então você agora está conhecendo um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como a Acesso Digital começou, como a Acesso Digital ela funciona pelo lado de dentro, como começou a sua história. Léo, feliz demais poder estar aqui contribuindo com o mercado de software, contando um pouquinho da nossa história para as pessoas, para que as pessoas saibam que a gente não caiu no marketing para software house de paraquedas. Não, a gente tem uma história com empresa de software, a gente tem uma história com implantação, com treinamentos, e é isso que a gente decidiu. A gente decidiu, na verdade, transformar o mercado de software de uma maneira muito ampla e completa. E, Léo, entrando no conteúdo de hoje, agora já que as pessoas sabem um pouco da nossa história, conteúdo de hoje, a gente separou algumas coisas, algumas áreas, né? E uma empresa de software, ela precisa... a gente entendeu, e a gente resumidamente separou aqui para o nosso tempo de podcast, 5 coisas principais que uma empresa de software precisa fazer para que ela tenha sucesso no mercado, para que ela consiga ir para a internet com o acesso e a direção certa. Porque muitos empresários, eu percebo, no mercado de software, que o que eles fazem? Eles terceirizam a inteligência do marketing dele para um primo, para um conhecido, para uma pessoa que nunca esteve dentro de uma empresa de software, para uma agência que muitas das vezes conhece muito pouco do que é uma implantação, conhece muito pouco do que é o que acontece lá na ponta do mercado de software. E às vezes essa terceirização ela não dá certo, porque eles não entendem como funciona, como a jornada do lead, a jornada do cliente, o cliente certo, melhor dizendo, ele faz até chegar e clicar no botão para iniciar uma conversa por mensagem ou entrar numa página de formulário e se cadastrar. E acho que isso faz total diferença a gente começar a dizer o que o empresário de software precisa entender antes de contratar uma agência. Tá? E o que você falaria primeiro aí? O que essa agência teria que, para você começar a fazer para dar certo essa parceria? Olha que pergunta, boa pergunta, Renato. Bom, hoje no cenário de software, né, a gente se depara com muitos donos de software hoje, isso falando da experiência que a Acesso Digital tem no mercado, e os empresários de software, eles têm pouco conhecimento de como funciona, ou eles fazem isso que você falou, Renato, contrata pessoas conhecidas ou contrata uma agência que não é especializada no nicho, e aí acaba se frustrando com a questão da agência, né, do marketing, e acha que não funciona para o negócio dele. Legal. Mas a grande verdade é que para você ter sucesso, né, uma agência para ter sucesso no mercado de software, ela precisa conhecer muito bem esses caminhos que você falou, né? E um dos pontos principais que eu acho para o empresário de software, ele precisa ter essa jornada, existe essa jornada do lead, que o lead faz, para que possa chegar qualificado lá na ponta, mas o empresário de software ele precisa de fato, tá, contratar uma empresa especializada para isso, tá? Porque conhece a dor dentro de uma empresa de software, né? Conhece quais são os gargalos, né? Por exemplo, você usou você fez perguntas e usou exemplos aí de quando você começou, né, a fazer implantações em empresa de software. Então a gente conhece como funciona não só a questão de trazer o lead para dentro da empresa do software, mas também como é que vai performar esse lead lá dentro. As etapas que passa, né, a jornada que esse lead passa até chegar lá no CRM do empresário de software. Isso. E as ações que precisam ser tomadas a partir daí, dentro da software house. E é essa expertise que muitas agências se perdem, né? E por não conhecer a fundo, os empresários de software eles se frustram por conta disso, acham que não funciona. Quando na realidade a gente precisa, a expertise que a gente tem no mercado, que a gente oferece para as empresas de software, não só, né, questão de levar o lead lá para dentro, mas da gente também trazer expertise para o comercial dele, de como tratar esse lead na base,
e que a gente também não joga lead solto na internet, né? Existe uma estratégia por trás disso. É preciso ter estratégia para poder performar bem nesse mercado. Então, antes de tudo, antes da gente chegar a conhecer o público ideal, como muitos falam do ICP, você voltaria-se para a estratégia, para a parte estratégica. Porque quando a gente fala de público, né, Renato, existe várias vertentes no mercado, né? Quando a gente fala de público, qual o público-alvo, né, desse cliente? A gente faz uma pesquisa, a gente faz um benchmark, evidentemente, para entender um pouco como funciona, né? Porque quando a gente fala de software house, é software house, mas é voltada para qual área do mercado, né? É voltada para o restaurante, né? É sistema de delivery de restaurante, é para o varejo em si, lojas físicas, né? Tem vários sistemas, né? Tem vários vendedor, tem a revenda, né? Tem a revenda de software. Então assim, tem vários caminhos, né? Soft house. É preciso entender, né, melhor esse público, né? E às vezes o que se engana muito, né? Engana muito no marketing é que você precisa fazer o que todo mundo faz, né? E a grande verdade é que já existe um caminho que esse lead está percorrendo na internet. E o que a Acesso Digital faz é conectar esses pontos. Qual o caminho que esse lead está percorrendo, né? Já percorre na internet para poder achar você, dono do software. Legal. E a gente traz essa expertise para conectar esses pontos, porque esse caminho já existe. Inconsciente ou consciente, esse caminho já existe. E a gente faz essa conexão porque fica muito mais fácil para ele poder chegar na ponta final. Legal. Que é clicar no botão e se tornar um cliente. Legal. Do software house. Então a Acesso Digital ela não dá acesso somente ao dono de empresa de software, ela também dá o acesso correto ao cliente que está lá procurando uma solução e ele acha que está fazendo então um caminho totalmente consciente por ele que está clicando, mas a gente consegue dentro da estratégia fazer algo para que ele siga aquilo que a gente como estrategista quer. Falando um pouco sobre a percepção do cliente na internet, essa jornada que o lead faz, através das estratégias a gente consegue fazer, né, trazer esse cliente, a gente fala muito, né, no mercado da internet, no marketing, sobre o cliente consciente, o cliente inconsciente, né, e o totalmente consciente, né. Esse cliente, ele está navegando pela internet, né, só que a gente tem uma solução que esse cliente precisa, e muitas das vezes ele é inconsciente, ele não sabe que tem essa dor, né, mas ele precisa da nossa solução. E dentro da estratégia a gente consegue trazer para o cliente que já está procurando na internet o seu produto. Legal. O cliente que ainda não sabe que o seu produto existe, mas ele tem essa dor, ele nem sabe que tem essa dor, e a gente consegue, através das estratégias que a gente usa, trazer esse lead, trazer essa consciência para esse lead, fazer com que ele percorra um caminho, uma jornada, até que ele se torne de fato um cliente da Software House. Falando um pouco disso, Renato, achei interessante esse assunto porque a percepção, eu já percebi que a percepção do dono do Software House é que é só botar um anúncio na internet, né, ele criar um vídeo ou então um post no Instagram, e esse anúncio ele vai começar a performar e trazer lead qualificado. E a grande verdade é que isso não acontece. A grande verdade é que isso precisa ser construído, né? A gente fala muito lá dentro da Acesso Digital que nós não apenas fornecemos leads para o cliente, mas nós construímos um ecossistema para o cliente, e esse ecossistema fica para ele, independente se ele permanecer na Acesso Digital ou não. Legal. Mas a gente constrói um ecossistema de fato dentro da Acesso Digital para o empresário de software, para que ele tenha escala dentro do negócio dele e ele consiga atrair leads de fato de qualidade. Só que isso é construído com o tempo, né? Não é da noite para o dia que a gente faz isso. Tá? E às vezes a percepção que o empresário de software tem é que isso é rápido, né? É mágica, né? Quando na realidade não é. É um trabalho, é muito trabalho. É muito trabalho, né? Muito trabalho. Acho que o empresário de software ele tem a noção do que é trabalho quando ele olha para a linha de código que ele está programando, né? Para os ifs e para tudo que ele tem que fazer lá na sua linha de código para que o software dele rode bem. E não se engane, o marketing não é só apertar um botão,
não é só impulsionar um vídeo bonito, como o Léo falou agora, dá muito trabalho por trás, tem um trabalho estratégico, de pensamento estratégico, de conhecer o caminho do lead, de mapear o caminho daquela oportunidade que pode chegar aí no CRM ou no pipeline do seu time comercial. Então, para que isso dê muito certo, você precisa de um time especializado, de uma empresa que entenda o jogo do mercado de software, que entenda uma software house pelo lado de dentro, que entenda o olhar da software house, que entenda as palavras da software house. E quando você contrata alguém que não conhece aquilo que você fala, como você pensa, você tem muito mais dificuldade, o tempo da jornada de aprendizagem torna-se muito longa e muito distante, e os resultados acabam não acontecendo. Como o Léo falou, muito empresário de software ele se frustra, ele acha que marketing não funciona, mas na verdade, gente, não é isso. O marketing ele funciona. Se você olhar para os grandes players do mercado, todos eles estão na internet. Não existe mais estar sendo uma empresa de software e não estar no digital, não estar na internet. Não existe esse jogo. Ou você tem que jogar para acelerar, ou você tem que jogar para que a sua marca seja vista, pensando em brand, pensando em uma exposição da marca. Ou você vende, ou você se apresenta para o seu cliente de uma maneira correta, para que pelo menos você seja visto, porque, na final de contas, quem não é visto não é lembrado. E, meu irmão, se você não é lembrado, você não vende. Léo, então, assim, você falou algo que eu achei muito forte, né? O empresário de software ele não conhece muitas das vezes o que ele está fazendo, e ou ele contrata alguém para apertar os botões e às vezes é o botão errado, não é isso? Verdade. E ele acha que é só apertar o botão. E falando para o empresário de software, acho que eu posso contribuir. É a mesma coisa que acontece quando um cliente te faz uma solicitação e ele fala, mas é só criar um botãozinho aqui. Né? É só colocar um botão, é só colocar uma página aqui nova para aparecer, e você sabe que por trás do código não é só um botãozinho. E eu posso trazer para a nossa realidade do marketing, não é só apertar o botão impulsionar que vai mudar a realidade da sua software house. É você aparecer na frente do cliente certo, na hora certa e na quantidade de vezes que for necessária para que esse cliente tome a decisão, porque muitas das vezes esse cliente não está no momento de tomar uma decisão, como o Léo disse, ele não tem consciência que ele tem um problema, e por isso que a gente vai ter que tornar criativos relevantes para a hora e para a fase certa, mas isso vai vir daqui a pouco aqui no nosso momento de fala. Léo, próximo passo, aonde estão esses leads? O que fazer com o próximo passo? Como fazer para encontrar esse lead na internet? Quando a gente fala de marketing, né? Marketing é tudo aquilo que envolve publicidade, né? Publicidade, um outdoor é marketing, né? Sim. Um outdoor é marketing, você vê um anúncio na internet ou fora da internet, televisão, tudo isso é publicidade e é marketing, né? Isso tudo toda trajetória que qualquer pessoa faz na internet, ela deixa um rastro. Sim. Né? E é preciso saber ler esses rastros, é preciso saber ler esses dados. Né? Todo mundo, hoje o maior buscador do mundo é o Google. Né? Hoje, se você for pesquisar, qualquer coisa que você queira pesquisar, as pessoas elas vão primeiro no Google. Né? Existem as redes sociais, que são mecanismo de interação, a pessoa está navegando ali e vê um post, vê um vídeo, vê algo que ela gosta, e ela começa a percorrer um caminho, e o nosso papel é identificar esses padrões, para que a gente possa entender, através dos dados, através de análise. Eu costumo dizer que eu não acho nada, né? Eu acho os números, né? Os dados, e através dos dados a gente consegue encontrar esses leads na internet, a gente consegue encontrar padrões, e através dos padrões a gente consegue fazer essa devolutiva para dentro da ferramenta, e é onde a gente consegue encontrar cada vez mais leads melhores para o cliente, esses leads qualificados. Todo mundo sonha, né? Eu quero lead qualificado, eu quero mais lead qualificado. E não sabe o caminho que esse lead tem para ser conectado no momento e na fase certa com essa empresa que está lá anunciando, porque
tem muitos concorrentes também fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa. E às vezes o empresário de software também ele tem aquela dúvida, né? Qual a hora de começar a investir? Se ele deve começar a investir? Por que ele deve começar a investir? E eu posso dizer que você já está atrasado, se você está pensando assim. O melhor dia foi ontem. E o segundo melhor dia é agora. Então, se você está vendo algum botão aí para clicar ou para mandar mensagem para acesso digital, se fosse você, eu corria, acelerava e já tomava essa decisão agora de falar com o nosso time comercial. Mas... Interessante, Renato, é que quando a gente fala de jornada do lead, né, existem muitos pontos de conexões, né? E o que a gente faz é fazer com que esses pontos de conexões dentro do digital eles se tornem mais acessíveis, né, para os leads, para que eles de fato se conectam com a empresa dos nossos clientes, né? Se você for parar para pensar, e nem sempre esses pontos de conexão eles vêm disfarçados com anúncio, um CTA, compre agora, ou chame agora, ou acesse agora, tá? E aí a gente começa a falar de brand, né? E isso que o empresário de software ele precisa entender, né? Que ele precisa tornar a marca dele forte dentro do digital. Não tem mais volta, o digital chegou e ele só vai cresce, cada ano cresce mais. Legal. E tornar essa marca forte dentro do mercado vai fazer com que você se consolide cada vez mais e que você gere cada vez mais valor para dentro desse cliente e fortaleça a sua empresa, né, através da recorrência do LTV, né? Mas o fato é que, às vezes, os empresários acham que é só você fazer um post, um vídeo e colocar um botão lá. Um tráfego direto que a gente fala, né? Sim. Mas a realidade é que a gente precisa fazer essa distribuição de conteúdo conscientemente dentro da internet, tornando uma base forte, né? E aí acho que responde um pouco mais a tua pergunta quando você falou dos leads qualificados, né? Que sem base é impossível a gente ter escala dentro da internet. A gente consegue até trazer um pouco de lead para dentro do teu negócio num primeiro momento com tráfego direto, mas é a base que vai fazer com que a tua empresa ela se torne sólida, tenha recorrência e que você tenha escala. Sim. E no final das contas ela te dê ROI, né? Que a gente consiga trazer um ROI, um hold positivo para dentro do teu negócio, né? E é isso que a gente constrói essa base. Quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de base também. E como é que a gente faz isso? A gente não coloca conteúdos soltos dentro da internet, né? O que vai para o ar hoje? Não, a gente faz isso com estratégias. Para que um exemplo disso, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo, é da Coca-Cola, né? Coca-Cola, todo mundo bebe a Coca-Cola, a maioria das pessoas bebem Coca-Cola. E tomam ela de maneira totalmente inconsciente, né? Porque em um dado momento a Coca-Cola ela começou a vir vermelhinha, branca, com as cores do Natal, começou a estar dentro da mesa familiar, mas foi trazendo consciência para as pessoas que aquilo ali era o melhor para elas. E hoje a Coca-Cola está dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, né? Mas como é que isso foi feito? Através do brand, através do fortalecimento da marca. Legal. E é isso que o empresário de software precisa, é isso que você precisa dentro da sua software house. Fortalecer sua marca para que você torne esse caminho do lead cada vez mais fácil. Você vê que a Coca-Cola ela não coloca preço nos anúncios dela. Não existe preço, tá? Mas existe um fortalecimento de uma marca ali, existe um marketing muito forte ali, tá? Ao ponto de fazer com que qualquer pessoa, o lead, né, saia da casa dela e vá até o supermercado, vá até a quitandinha do bairro, mas para poder consumir o produto dela. Então ela gerou um valor tão grande dentro do mercado que as pessoas compram e não é pelo preço. Legal. É pelo valor que ela conseguiu gerar dentro do mercado. E é baseado, né, nisso. Isso é um pouco que a gente traz de estratégia para dentro da software house. É fortalecer a marca da software house. Muito bacana, porque eu acompanho o que a equipe de tráfego faz, o que a equipe de marketing faz. Eu acompanho isso muito, muito de perto, a gente acompanha muito na prática e vive muito isso no nosso dia a dia. E às vezes a pergunta do empresário é por que não vai direto para a venda, né? Por que não bota logo o botão de vender e o preço? E isso a gente percebe que se a gente deixar na mão das pessoas, elas vão fazer aquilo que elas estão acostumadas a ver.
E nem sempre o que você vê na internet diretamente é no momento que você está vendo o botão de compra, é o final da jornada, ou é o início da jornada. Você está vendo uma fase. Então, o que a gente pode dizer, então, Léo, que existe uma jornada que a gente constrói na Acess Digital de reconhecimento, de fortalecimento da marca, para o cliente entendendo que aquela empresa é importante, que aquele software resolve a dor ou o desejo, porque as pessoas, quando elas vão para a internet, elas têm, ou ela tem uma grande dor, ou ele tem um desejo de viver uma vida melhor, uma fase melhor, um momento melhor dentro da empresa dela. E o seu software precisa ser conectado ou com esse desejo de melhoria, ou com essa dor que é uma necessidade de melhorar algo, ou de corrigir uma irregularidade, um problema fiscal, ou uma necessidade de falta de suporte técnico. Então o seu software se conecta nessa fase do cliente. E o que eu vejo que muitos empresários acabam fazendo, segundo aí até um pouco da sua fala, é que eles vão direto para um canal, que é o Google, escolher o Google primeiro, porque eles acham que todo mundo já vai procurar e comprar, e às vezes esquece, né, que é uma grande parcela, não está agora procurando no Google diretamente querendo comprar, mas você tem que estar lá no Google, porque quem quer comprar precisa te achar, porque ele está numa fase de compra para agora, não é isso? Conscientização. Exatamente, mas se a gente olhar para o outro lado, o que você construiu é que muita gente está fora dessa fase de compra e você precisa ir construindo na mente dela que ela precisa do seu software e que o seu software é a melhor opção para ela. E quando ela decidir trocar, ela vai clicar no botão e vai cair aí o lead qualificado que você tanto sonha, não é isso? É verdade, né, cara? A gente fala de multicanalidade, né? A gente precisa estar onde o seu cliente está. Essa é a frase. E conectando os pontos aqui, Renato, quando eu falei que existe um caminho que o lead está percorrendo na internet, a gente precisa apenas conectar esses pontos, é justamente uma ferramenta muito forte, essa multicanalidade, né? Onde você está? O seu lead ele precisa te achar dentro da internet. Então, se você está ali fazendo um post no Instagram, está impulsionando um post no Instagram, está com tráfego ali, e o teu lead, que está gerando consciência nele ainda de quem é a tua empresa, sim, se faz negócio com a sua empresa ou não, ele pode sair dali e pode te procurar no Google, ou talvez ele possa sair dali e esquecer que viu a tua empresa, tá? E de um dado momento ele pode ir para o YouTube, assistir uma música, ou ver um vídeo, ou de repente está em casa querendo fazer um jantar e você aparece novamente para ele, trazendo consciência para ele e fortalecimento da sua marca. E é nesses pontos que vão conectando dentro da internet, trazendo mais credibilidade e trazendo esse lead qualificado. Porque a gente fala de inteligência de dados, né? Uma vez que a gente consegue encontrar esse lead qualificado, o anúncio, né, as ferramentas elas vão ficando cada vez mais inteligentes. A gente vai cada vez mais dizendo para ela quem é o nosso perfil, qual o nosso perfil de cliente, qual o nosso público-alvo. Legal. E aí a gente consegue performar cada vez melhor, né? Mas isso é com o tempo, existe essa jornada desse lead, tá? A gente precisa fazer com que ele percorra todo esse caminho e, de fato, trazer para você, dono de software house, o resultado que você tanto espera. E é aquilo, né, que você colocou no final. Se o lead ele esquece, se a oportunidade ela esquece que viu o seu software, que ela precisa comprar agora, você precisa ir atrás dela novamente, através de outros canais. Aí vem essa multicanalidade, né, Léo, de estar aonde o seu cliente está. Se ele está abrindo o YouTube para ver um vídeo de Flávio Augusto ou uma receita, ele te encontra em algum momento. Sim, falar um pouquinho tecnicamente aqui, tá? Mas vou tentar ser o mais claro possível para que quem está nos escutando entenda, quem ainda não conhece a linguagem entenda. Mas existem duas métricas que elas se correlacionam quando a gente fala de dados, né, que é o CTR todos e CTR clique no link, né? O que isso significa, né? O quão bom e atrativo tá o teu anúncio, ou quão bom e atrativo tá aquele vídeo que você colocou ali dentro do Instagram, tá?
E quando a gente gera tráfego para dentro desse anúncio, dentro desse vídeo, tá? Essas duas métricas, uma, ela significa o quanto de pessoas, né? A gente tem lá uma métrica que a gente chama de impressões, que foram quantas de pessoas que viram esse anúncio, mas dessas impressões, nem todo mundo que viu o anúncio, ele clicou, né? E aí vem o CTR todos. As pessoas clicaram em alguma parte do teu anúncio e o CTR cliques no link. Quem que clicou no link, de fato, ela foi para o destino. Legal. Que a gente colocou ali, ou seja, uma landing page, ou seja, um site. E aí a gente consegue, através dessas métricas, saber o quanto de pessoas que estão acessando a nossa página e o quanto de pessoas estão se cadastrando. Mas o interessante, Renato, é que o CTR todos, quando a pessoa clica em alguma parte do anúncio, nem sempre ela vai para o site, ela vai pro, se a gente está anunciando dentro do Meta, ela pode ir para o Instagram ali. E aí, se ela chega no teu Instagram, no Instagram da Soft House, e tem meia dúzia de posts, não tem conteúdo que conecta com ela ali, ela sai. E aí, todo aquele tráfego que você está fazendo, que está fazendo sem estratégia, ele é perdido. Tá? Porque esse lead ele entrou ali, não viu nenhum ponto de conexão, né? E a gente fala da multicanalidade, né? Do empresário de software está na internet, seja no Instagram, seja no Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, para que você possa ser encontrado por esse lead. E a partir daí, a partir do momento que ele teve algum contato com a sua empresa, aí a Acesso Digital entra em ação e aí esse lead, ele só é esquecido se a gente quiser que ele seja esquecido. Então o lead só sai se a gente deixar. Se a gente deixar, ou se não fizer sentido. Se não fizer dentro sentido. Do negócio do nosso cliente. Legal, legal. E eu vejo dentro dessa linha, acho que o próximo passo é a gente entender o que atrai esse público, o que faz ele chegar, porque depois vai ter algo que vai fazer ele permanecer. E o que o empresário muitas vezes ele quer fazer é já fazer o ponto de contato com venda. Não é o ponto de contato de atração. Não é o conteúdo que atrai, não é o conteúdo que conta uma história, não é o conteúdo que cria conexão. Acho que o cuidado de não ir direto ao ponto, de não sempre estar pulando etapas, vai fazer a gente conseguir produzir melhores conteúdos. E no final, o que você disse é que o conteúdo às vezes está em falta e ele só quer vender para aquele lead. Bom, Renato, quando a gente fala de conteúdo, eu acho que um ponto principal que a gente precisa entender é qual é a dor do nosso público. Tá? O que esse público, qual é a dor? O que ele está procurando? Quais são as dores, quais são os desejos desse público? E a partir daí a gente consegue começar a entender e produzir conteúdos que falam diretamente com a nossa audiência. Sim. Tá? E um erro que eu vejo muito nos empresários de software, e a gente traz como solução para eles, né, é a questão de falar do software dele, a solução que o software dele traz para dentro ou seja, de uma escola, ou seja, de um varejo. Qual é o problema que esse software resolve? Eu vejo que isso é muito pouco falado dentro das empresas de software. A gente consegue, através de estratégias, fazer com que isso se torne mais visível para dentro do público que está ali procurando, isso, ou que tem essa dor, né, latente lá, que às vezes nem sabe que tem, como eu falei aqui, mas através dos conteúdos a gente consegue ir trazendo essa clareza para dentro para as pessoas que estão navegando na internet, para empresas de software. Legal, legal. E acompanhando isso de perto, né, a questão do conteúdo, o empresário ele acha que o conteúdo é só falar do produto, falar das funções, das funcionalidades, mas ele esquece que pessoas não compram funções, elas compram as soluções, ou elas compram os desejos daquilo que ela precisa, ou que ela gosta. E a gente tem que conectar diretamente esse ponto com os nossos conteúdos, com o conteúdo que a gente faz. E a grande realidade é que o cliente está na internet e ele não quer sair do ponto que ele está, de repente, de um momento de lazer. Ele está desfrutando de paz, de tranquilidade. E um anúncio, muitas das vezes, é uma interrupção desse momento de lazer,
desse momento de tranquilidade que a pessoa está lá vivendo, ele está lá passando o dedo dele para baixo, para cima, e olhando, curtindo as fotos, comentando naquilo que ele acha interessante. E às vezes a gente, como empresa, esquece que a gente entra nesse momento. Quando você vai, por exemplo, se a gente está falando de um anúncio numa rede social, quando você entra nesse momento, não pode ser uma interrupção somente. Tem que ser um momento de continuidade de conversa. É como se eu aparecesse, mostrasse que eu tenho relevância, que eu tenho fundamento e que eu conheço ele. Como que eu mostro que eu conheço ele? É que eu sei a dor que ele tem. Se ele tem um sistema para a escola, se ele tem um software para o varejo, se ele precisa de um e-commerce, ou se ele é um software que é fabricante e precisa, se a gente está falando do outro lado na ponta, com um revendedor de software. Então preciso conectar diretamente com o momento de vida que ele está vivendo e ele olhar e perceber. E muitas das vezes o criativo não condiz com a realidade. E aí que a CS Digital ela entra de verdade. É fazendo criativos relevantes, entendendo a necessidade, é criando conteúdo especializado naquelas dores e desejos do seu cliente. E se você está precisando resolver essa necessidade de criar conteúdo, está criando aí, eu vejo muitas software houses, Léo, grandes, cara, relevantes, criando conteúdo lá no Canva, conteúdos sem uma identidade real da marca, conteúdos que não são relevantes nem para eles mesmos, quanto mais para o cliente. E a CS Digital, ela entra aí. Ela entra para criar um conteúdo relevante, ela entra entendendo o seu consumidor, ela entra entendendo a sua empresa de software por dentro, e eu tenho certeza que essa decisão vai mudar o jogo da sua empresa de software. Então, Renato, existe até uma frase que ela é falada por muitas pessoas, mas ela faz parte daquele filme Alice no País das Maravilhas. Eu gosto muito dela porque ela diz muito com a realidade que a gente vê dentro das empresas, não só de software, mas de muitas empresas, né? Que é quando o Gato de Botas ele pergunta para Alice, né? Tem vários caminhos, ele pergunta para Alice, a famosa frase, né? Alice pergunta na realidade pro Gato de Botas, né? Para onde eu vou? E o Gato de Botas responde para ela, né? Para quem não sabe, qualquer caminho serve. E é isso que muitas pessoas fazem dentro da rede social, quando estão na internet, né? Não sabem onde querem chegar. Isso. Acho que o primeiro ponto é esse, onde que eu quero chegar? O que eu pretendo fazer? O que eu posso fazer para conseguir chegar no objetivo que eu tanto quero? Tá? E é isso que eu acredito muito, Renato, que a CS Digital, quando a gente pensou em nichar, né? Você falou a questão da gente nichar para soft house, eu acredito que isso fez muito sentido, né? A gente está falando de conexão, eu acredito que a gente conectou por conta disso, né? Porque a gente sabia onde a gente sabe onde a gente quer chegar e o quanto que a gente pode contribuir para os empresários de software. E isso reflete no nosso dia a dia, porque quando a gente faz cada post, quando a gente faz cada vídeo, quando está sentado, a equipe está sentada de tráfego, fazendo tráfego para trazer leads qualificados para dentro da soft house, a gente faz isso com consciência, com conexão, porque a gente sabe de fato onde a gente quer chegar. Não é qualquer caminho serve, é qual caminho que a gente vai trilhar para poder chegar lá. Tá? E uma das frases que me marca muito dentro da CS Digital é que cada cliente que a gente entra, a gente fala como se a empresa fosse nossa, né? A gente trata a empresa como se fosse nossa, né? Até em muitas reuniões a gente fala, né, a nossa empresa. Olha, a nossa empresa teve o resultado X, tem que melhorar Y, tem que melhorar Z, mas é a nossa empresa. A gente tem esse senso de pertencimento, porque a gente sabe, o empresário de software que está lá na outra ponta, né, cada real que ele investe, cada investimento que ele faz, a gente trata isso realmente como um investimento, como se fosse uma bolsa de valores, né? Que cada centavo ali é importante. E cada centavo ali precisa ser muito bem direcionado, não pode ser simplesmente a sorte, né? É evidente, né, que para a gente coletar dados a gente precisa de um pouco mais de investimento. Sim. E precisa de um pouco mais de tempo, mas isso não é feito a qualquer caminho serve. Exato. Isso é feito de maneira inteligente e observando os dados, com estratégia dentro do mercado. Então, assim, não adianta você postar qualquer coisa dentro da rede social,
Só para dizer que você está lá. Cara, não vai funcionar. Eu tenho que dizer que isso não vai funcionar. É preciso ter conteúdo e conteúdo de qualidade, ter distribuição de conteúdo e fazer isso de maneira intencional, para fortalecer a marca da Soft House e fazer com que ela cada vez mais ganhe escala dentro do mercado e reconhecimento. Legal, legal. Bom, gente, recapitulando um pouco do que a gente falou, a gente entendeu a jornada do cliente, a gente entendeu que a gente consegue conduzir esse cliente dentro de uma jornada. Claro que a gente precisa antes conhecer quem é o seu cliente, conhecer quem está lá na ponta, se ele tem uma dor, se ele tem um desejo, conectar a sua marca. Tem empresas de software que não dão valor ao tamanho da marca que ela já tem. Tem empresas com 30, 40 anos de mercado. A gente tem clientes aí, se eu não me engano, com mais de 40 anos de mercado. Hoje a Acesso Digital está em mais de 5 estados do Brasil, em 5 estados hoje. E a gente entende do que a gente está falando, a gente sabe, porque a gente vive isso na prática, a gente vive isso já há muitos anos no mercado de software. E olhando para essa construção, então entendemos o público, entendemos aonde ele está, que é muito importante saber onde ele está, qual a rede social certa, qual é o momento, porque tem gente que vai só porque ele viu na internet alguém falando que ele precisa estar no Google, ele só vai para o Google. Ele não entende, como você falou, de múltiplos canais, da multicanalidade que ele precisa estar. E melhor se você conseguir juntar todos esses canais e ser omni, né, omnichannel. Se você conseguir falar a mesma língua em todos os lugares. Se o seu comercial conseguir estar atento à rede social. E eu vou pegar um gancho dentro desse ponto aqui do conteúdo, e eu vou trazer uma ação, até acho que foi um post que a gente fez essa semana, falando sobre e isso, gente, anota porque isso vale ouro. Isso é uma dica para você empresário, tá? Anota aí para o seu comercial. Todo cliente que segue na sua rede social, porque depois de todo esse trabalho, Léo, que o gestor de tráfego, que a equipe de conteúdo, que o design, que o copywriter, que todo o time teve para atrair esse cliente, ele foi lá e seguiu. E o que eu vejo, aí estou falando aqui o comercial, trazendo inteligência para você, o que eu vejo é que isso é ignorado pelas empresas de software. A pessoa seguiu, a pessoa clicou para curtir. Gente, é como se fosse no shopping center. A pessoa está olhando lá aquela roupa bonita que ela viu, ela já percebeu que cabe nela, já pensou na festa que ela pode ir com aquela roupa. Então, o cliente, quando ele curte um post bem estruturado, bem feito, você percebeu que aquele post tem sentido, ele seguiu a sua rede social, aborda esse cliente. Vai lá, manda uma mensagem para ele e mostra que você está ali interessado em conhecer um pouco mais dele, da história e do negócio dele. Primeiramente, só se mostra interessado em conhecer um pouco mais desse cliente. E depois você cava uma reunião. Não tenta vender, não. É o interesse genuíno em conhecer, entender se ele tem uma empresa que dentro do seu perfil de cliente ideal. E o próximo passo é cavar uma reunião, que é uma oportunidade. Você vai ver se essa pessoa levanta a mão. Isso é uma forma, gente, de você conseguir mais reuniões de forma mais rápida. Porque eu faço isso na Acesso Digital e, gente, isso funciona. Isso, alguns dão esse nome de social selling. Isso é algo que muitas empresas grandes estão fazendo. Eu estou trazendo essa dica de ouro aí para você, empresário de software. Faz isso, depois deixa aí nos comentários se funcionou, se deu certo, porque eu tenho certeza que você vai ter mais reuniões ainda essa semana. Bacana, bacana. Então, é isso, é aproveitar todo o trabalho que foi feito. Porque se o lead, como o Léo falou, foi conduzido, porque ele acha que fez conscientemente, foi clicando, né? Mas muitas das vezes ele foi conduzido pela estratégia. E foi aquecido com conteúdo. Acho que você falou um pouquinho da estratégia de conteúdo. E, por último, acho que o que a gente pode falar seria a ação de fato, levar esse lead para uma consciência de ação. Quando a gente cria essa jornada do cliente, ele já está num ponto muito mais consciente, né? De adquirir o produto que a gente está oferecendo para ele de fato, né? De tomar a ação desejada. E aí, de fato, faz total sentido, né?
que a gente quer vender, né? isso Não aí. faz sentido a gente ter todo esse trabalho que a gente falou aqui durante esse tempo, se no final ele não comprar, né? E até um fato interessante, a gente bate muito nessa tecla, né, Renato? Quando a gente vai falar, quando a gente vai entrega de relatório, né? A gente faz a pergunta, né? Quantas vezes você entrou em contato com o lead antes de tornar ele desqualificado, né? E aí até o Renato tem até mais expertise do que eu para falar disso, mas dentro que eu escuto muito, né, é que existem muitos contatos que você precisa fazer, né? 8, e tem empresas que fazem até mais de 8, fazem 16. Essa semana eu escutei uma empresa que faz 16 contatos. Olha faz isso. o contato pelo Instagram, faz o contato pelo WhatsApp, e-mail, aonde o cliente tá perseguindo o cliente, né? Ou seja, é chato, né? Ao ponto, por quê? Porque no final das contas que a gente quer vender, gente. É isso. Então precisa, além do botão de ação, do cliente clicar lá, a gente precisa ter um comercial focado na venda. Não deixar esse cliente ir embora, tá? Eu até escutei algo interessante nessa semana falando sobre vendas, né? Prospecção e vendas, né? Que o cliente, o lead, depois que ele chega na nossa base, né? Ele precisa sair com alguma coisa, né? Ele pode ser que ele não saia com o produto X que a gente está anunciando para ele, mas alguma coisa ele tem que sair dentro da nossa empresa para que a gente se torne inesquecível na vida desse lead. Ele tem que ter algum ponto, ele tem que sair com alguma coisa. Ou ele falar que não, né? Que não quer. O que eu vejo, Léo, nesse ponto aí, é que muitos empresários ou o time comercial das empresas, e talvez seja esse seu caso que está me assistindo agora, o seu comercial ele não é 100% dedicado. E isso acontece porque a maioria das empresas de software, ou grande parte delas, ela tem o seu início com alguém que sabe programar, ele sabe muito da parte técnica. Ele consegue criar um produto do zero, ele consegue criar do nada um produto, ou através de uma aquisição, enfim. Mas geralmente ele é um empresário muito técnico, e ele entende pouco da área comercial. E ele acaba trazendo, muitas das vezes, alguém para o comercial que também é técnico. Ele promove o melhor suporte, muitas das vezes, para o comercial. E o que acontece, eu não estou dizendo que isso está errado, mas o que acontece disso é que esse cara que está do suporte saiu e foi para o comercial, ele acaba voltando para o suporte para cumprir algumas demandas, para tirar férias e alguns gargalos que acontecem no suporte. É só o suporte apertar um pouquinho que ele volta. E ele tem uma grande quantidade de leads que está ali chegando, e esse lead não é atendido no que a gente chama de lead time correto. Ele não é atendido num tempo hábil suficiente para que ele seja inesquecível. Você que está me ouvindo é empresário de software. O seu potencial cliente que está na internet, ele recebe de 4.000 a 10.000 anúncios por dia. Isso em todos os canais que ele vê. Você acha que ele vai lembrar do nome da sua empresa? Se você ligar daqui a 2 horas, daqui a 3 horas, num dia, 2 dias? Não. Porque não é intencional para ele lembrar. Ele clicou muitas das vezes porque algo chamou a atenção, lembrando que pela dor ou pelo desejo dele. E agora o que você precisa fazer é criar pontos de contato, que a gente muitas das vezes diz rápido, sobre o que ele clicou. E você precisa estar identificando os anúncios que estão rodando, e isso é bom você estar alinhado com o marketing, por isso que a comunicação deve ser importante entre comercial e marketing, para que você vá direto, e às vezes o Léo fala isso muito para o time de comercial, e eu acabo conseguindo transmitir isso também, para que você aja rápido. Gente, age rápido. Cliente chegou, atende, aborda. Aborda em vários canais, como o Léo falou. A gente fala para os nossos clientes, a gente orienta a fazer de 5 a 8 tentativas de contato. O Léo agora já trouxe um dado que tem gente fazendo 16. Imagina que você está fazendo 2 e o seu concorrente está fazendo 16 aí agora. Para você ver o quanto de dinheiro que você está deixando na mesa, o quanto de oportunidade que a gente pode estar perdendo, e um lead que você já pagou para ele chegar. Não é isso? A gente já investiu, a gente já fez um trabalho totalmente estratégico, e agora o seu comercial estava com o lead na mão e ele está escorrendo da mão do seu time comercial, porque o comercial não está totalmente focado 100% do tempo ali nas ações de comercial. Então, uma das coisas também, Renato, que eu vejo muito nesse sentido,
é que os empresários de software ele não têm um acompanhamento do time comercial. Entendi. Tá? Eles Isso não é verdade. conseguem metrificar isso, tá? E isso é muito importante, porque esse lead time, né, que você falou, isso faz total sentido, porque se você não consegue atender esse cliente na hora que ele chega, o lead na hora que ele chega na tua base, ele está recebendo diversos anúncios. Sim. E tem diversas soluções no mercado que talvez não sejam nem tão boas quanto a sua, mas que teve o poder de convencimento maior, que atendeu ele na hora que ele chamou. Isso. E aí você perde porque você não atendeu. E aí no final das contas, você acaba colocando lá no seu CRM lead desqualificado. Mas o tempo que você atendeu esse lead foi o tempo de 3 horas. Você foi ligar para ele 3 horas. Aí quando você ligou, ele não quis te atender, ou ele não precisa mais da sua solução. Exato. Isso é um ponto muito importante que precisa ser analisado, canalizado. E o bom disso, você empresário de software, que a Access Digital, ela, embora isso não é um produto ainda da Access Digital, mas a gente consegue ajudar. A gente está de lado a lado com o seu time comercial, entendendo quais são as necessidades, quais são os gargalos que acontecem dentro da sua software house e auxilia você nessas tomadas de decisões para que de fato seja um casamento perfeito, tá? Do time comercial e a equipe de marketing. É isso, é isso. Então, acho que se não ficou claro para você até agora o que a Access Digital faz, deixa eu te explicar um pouco mais. A Access Digital hoje é uma agência especializada para o mercado de software. Seja você que produz um software para o varejo, para e-commerce, você que produz um software hoje para uma escola, você que produz um software que é para o revendedor entregar ao varejista. Enfim, você é empresário de software que precisa de uma empresa que entenda as suas necessidades, que entenda como funciona a sua empresa por lá de dentro. A Access Digital hoje ela produz conteúdo, ela produz toda a parte visual dos posts, então ela coloca esse post, ela publica esse post na rede social correta para o seu cliente, ela faz ações de tráfego pago, um tráfego estratégico, que entende de consumidor. Afinal a gente é formado em analista comportamental pela Febracis, justamente para a gente entender o comportamento humano e o comportamento humano na internet. E, para além disso, a gente faz páginas de captura, que são as chamadas de landing page, a gente constrói sites, a gente consegue ajudar esse time comercial a metrificar os dados, implantando CRMs. Tá? A gente hoje consegue trazer para você clareza do caminho que esse lead percorre na internet. E, para além disso, eu vejo muita software house com uma identidade visual aquém do que ela realmente deveria ser. A gente também constrói identidade visual para que a sua marca seja viva na mente do seu cliente, para além daquilo que a gente faz, que é entregar um tráfego pago mostrando a sua empresa várias vezes para o mesmo cliente, para o potencial cliente, até que ele tome uma ação de clicar, mas que ele veja uma marca relevante, uma marca que faça sentido. Tem empresas de software que estão lá há 20, 30 anos com uma marca que ele mesmo não gosta da marca que existe hoje. Então, se você tem uma marca assim que já não faz mais sentido, que você sabe que precisa de um rebrand, que precisa ser revisada, que precisa ser transformada, precisa ficar realmente mais bonita e mais interessante na internet, você pode também clicar em algum lugar ou mandar uma mensagem, procurar o nosso time, e vai ser um prazer a gente contribuir com a sua empresa de software, transformar essa realidade numa realidade um pouco mais bonita e desejável. É isso? É interessante que a gente vê muito aí, Renato, falando de identidade visual, né? Uhum. Na cabeça, né, do empresário de software, ele precisa da estrutura lá externa, mas quando chega no digital ele não dá tanta importância para essa estrutura no digital. E o que a gente vê muito é uma identidade visual que não condiz com a realidade da software house. E para que você tenha tudo aquilo que a gente falou aqui hoje, para que a software house tenha realmente relevância, para que você faça a diferença, para você que sabe onde quer chegar, uma das principais ações que a Access Digital ela faz dentro da tua empresa é a identidade visual.
A gente consegue mudar a identidade visual do teu negócio para que ela condiza venha condizer com a realidade que você tem e, de fato, você tem um brand, uma marca forte dentro da internet. É isso. Bom, você é empresário de software que assistiu até agora, esse é um momento que a gente separou para contribuir com o seu negócio. Espero que tenha feito sentido para você. Léo, considerações finais. O empresário de software que até agora está em dúvida se ele contratou certo uma agência às vezes não especializada, ou ele que está com uma pessoa que ele contratou que tem pouca experiência em marketing, o que ele pode tomar de decisão a partir de agora, tendo tomado consciência que o melhor para ele é ter uma agência que conhece do segmento, que vive há muitos anos experiências no segmento, tem clientes hoje de fato que validam que o que é realidade dentro de uma empresa de software precisa ser transmitido para fora com uma identidade visual memorável, bonita, atraente e que faça sentido. Qual o conselho final que você daria para esse empresário que está na dúvida? Bom, dentro de muitas coisas que nós falamos aqui hoje, nesse tempo que a Acesso Digital dedicou, muito carinho para você, empresário de software, uma das coisas principais foi o quanto de tempo que você perde por não estar na internet, o quanto que a sua empresa está perdendo por não estar na internet, está em multicanalidade e já existem empresas fazendo isso que a Acesso Digital está falando aqui hoje, né? Sim. Então, assim, o melhor momento era ontem, o segundo melhor é hoje, né? Para você que está nos ouvindo hoje, tá? Um conselho que eu dou para os empresários de software é começar o quanto antes, tá? A expor o teu negócio na internet, tá? Porque quanto mais aquele ditado, né? Quem chega cedo bebe água fresca, né? Então, o quanto de tempo você perder mais e não colocar o teu negócio para que ele se torne mais visível na internet, você está deixando muito dinheiro na mesa. Só que tem gente que está pegando esse dinheiro, e às vezes está pegando mais do que precisa, porque está expondo mais do que você está expondo. E a Acesso Digital consegue não só expor o teu negócio, mas fazer isso como estratégia, uma estratégia que de fato, que não é somente pegar o teu dinheiro e gastar o teu dinheiro na internet, e no final das contas não te trazer um resultado que não te leva a lugar nenhum. A gente faz isso porque a gente entende o investimento, o esforço que você faz na outra ponta para poder manter o teu negócio em pé, para poder trazer uma qualidade de vida para dentro da tua empresa, para dentro dos seus funcionários. E a gente, por entender todo esse ecossistema, a gente se torna um braço da sua empresa na internet para levar cada vez mais a tua empresa a alcançar o objetivo que você tanto sonha, que você tanto deseja. Então, um conselho que eu te dou hoje é começa ontem. Clica no botão qualquer botão que você tiver aparecendo aí e vem para Acesso Digital, que a gente consegue te ajudar nisso. Legal. Então, assim, empresário de software, obrigado pelo seu tempo. Parabéns pela decisão de ter assistido esse vídeo até o final. Você ficou até o final nesse vídeo. Deixa um comentário o que você achou, o que fez mais sentido para você. E de fato muda o jogo de uma empresa de software são as decisões. As decisões ruins que você tomou até agora, talvez elas tenham te afetado e feito você perceber que talvez não funcione para você. Mas se funciona para todo mundo, é porque existe um caminho, existe uma estratégia. E às vezes não deu certo até agora porque você tentou da maneira errada, com as pessoas erradas. E eu te garanto que você pode confiar naquilo que a gente faz, porque a gente entende do seu jogo, a gente conhece a sua empresa, a gente vai fazer algo que poucas empresas fazem, que é querer conhecer o seu software, entender o seu software, para falar do seu software da maneira correta, no melhor momento que aquele consumidor que está pesquisando te encontre na internet. Então, se restava alguma dúvida, eu acredito que não exista mais até o final desse episódio, e creio que você hoje está saindo daqui com mais inteligência, com mais vontade de aplicar e mudar de fato o jogo da sua empresa de software nesse mercado que é exponencial. Então, eu te aconselho a pôr o pé agora nesse acelerador digital e nessa oportunidade que está diante de você. E esse é o fim do nosso primeiro podcast. Primeiro podcast. É isso, gente.
Valeu! Valeu!